Olá, galera do Banco do Brasil. Tá lembrado de mim, do nosso curso? Estamos aqui hoje na overdose do Banco do Brasil para a gente relembrar, para a gente revisar na semana da prova, para chegar no domingo e detonar na prova, não é isso? Bom, essa nossa matéria, cultura organizacional, peso 2, né, galera? Banco do Brasil. Vamos lá fazer uma revisão bem boa aí com as palavrinhas do bem que a gente vai encontrar na prova da gente. Pessoal, cultura organizacional. Primeiro, qual é a importância da cultura? Isso caiu numa prova da Sesgran Rio. A gente conhecer os valores que existem dentro da organização. Ó, valores, palavrinha do bem, tá? Conhecer os valores que existem dentro da organização para ver se esses valores se alinham, estão alinhados com os nossos valores. Porque se a gente estiver numa organização no qual a gente não compartilha os valores, a gente não quer nem trabalhar. E isto é a cultura de uma organização. Gente, a cultura é um conjunto, é uma rede de normas, regras, crenças, pressuposições, tidas como certas e comunicadas como tal. Ou seja, a organização entende que aquelas normas, aquelas crenças, aquelas ideias são tidas como certas e comunicadas como tal para modelar o comportamento das pessoas e as relações das pessoas no ambiente organizacional. Aí você pergunta, qual é o objetivo disso tudo que você falou, Beth? O que eu tenho que gravar para a hora da prova? Presta atenção. Cultura é um conjunto de crenças, normas, valores, concepções e ideias. E mais aí um bocado de coisas que a gente vai ver já já, tá? Que são tidas como certas e comunicadas, ou seja, os líderes e as pessoas comunicam aquilo como certo, né? De forma que aqueles valores, aquelas ideias vão modelar o comportamento das pessoas e vão dizer como que as pessoas vão se comportar no ambiente organizacional e como que vai se dar as relações das pessoas. A gente diz que a cultura cria uma identidade organizacional. Pessoal, palavrinha do bem. Cultura, ela é construída internamente, pelo amor de Deus. Nada com aspectos externos. A cultura é interna, são os valores, as crenças, as ideias que refletem o modo de pensar dos fundadores, mas são construídas e compartilhadas por todos os membros da organização. Voltando, cultura é interno, tudo que ele disser, a cultura se materializa através dos concorrentes, a cultura aparece através dos fornecedores, nada a ver. Todas as variáveis externas, isso aí é tudo mal. A cultura se reflete nos aspectos internos, os recursos humanos, os recursos materiais, os recursos financeiros. Essa é a resposta do bem, tá certo? Tudo que for interno à organização, lá está expresso ou traz algum significado que diz respeito à cultura, tá bom? E como é que a cultura ela é construída ou ela nasce? Na realidade, a gente diz que a cultura ela reflete os valores dos fundadores. Como é que ela se inicia? Não é que ela se inicie com os fundadores, porque a cultura ela é construída, gente. A cultura, ela não é imposta. A cultura não tem como você pegar a cultura e impor hierarquicamente, ou seja, nos níveis hierárquicos. A cultura, ela acontece de forma consensual. Olha a palavrinha que eu estou usando. A cultura, ela é consensual, não é imposta e ela é construída socialmente pelos fundadores e por todos os membros que existem dentro da nossa organização, tá certo? Então, palavrinhas do bem, a cultura da identidade, então a palavrinha identidade é do bem, a cultura da personalidade. A cultura traz a personalidade da organização, a identidade da organização. Você olha os símbolos, você olha os quadros, você já consegue perceber aquilo que é valorizado, que é tido como certo, ok? Reflete um modo de pensar dos fundadores, que colocam ali no ambiente organizacional aqueles valores, aqueles símbolos, aquelas ideias, aquelas crenças que eles consideram como correto. No entanto, ela é construída não pelos fundadores, mas por todas as pessoas que participam daquela organização. Tá certo? Então, a gente diz que a cultura é construída
exponencialmente. Aí, quando aparecer alguma alternativa na nossa prova de Cesgran Rio, que fala assim, a cultura traz aspectos individuais, do mal, gente. A cultura não tem nada de individual. Agora, claro, presta atenção, os valores individuais interferem e influenciam na tomada de decisão e na cultura. Mas não é um valor individual que constrói a cultura. A cultura é construída por todos. Isso é que tem que aparecer na tua prova. Agora, se ele disser, né, que num processo decisório, os teus valores individuais interferem, né, naquele processo decisório, isso está correto. Interfere e influencia, porque você está tomando a decisão. Mas a cultura organizacional, ela é coletiva, ela é construída coletivamente e não individualmente, né, pelas pessoas dentro da organização. Então, a palavra individual é do mal, mas dizer que as pessoas individualmente influenciam e constroem a cultura organizacional, isso é perfeito. Porque a cultura, ela é formada a partir de construções coletivas. Fechamos aí? Bom, esse é o primeiro ponto que a gente tinha que lembrar. Segundo ponto, quais são os elementos que fazem parte da cultura, né? A gente viu que eles podem colocar, normalmente, que tipo de questão a Cesgran Rio pode colocar? Qual é o significado de cada elemento? Ou então colocar, por exemplo, a cultura é representada através de... E aí coloca o elemento e coloca o significado do lado. A gente já viu até questões disso. E aí a gente tem os elementos da cultura que não se esgotam, não é exaustiva essa lista. Mas a gente viu que são valores, ideias, linguagens, crenças, ritos, rituais, cerimônias, heróis, anti-heróis, tabus. Esses todos são elementos. O que significa cada coisa dessa? Vem para cá para o slide para você acompanhar comigo. Olha para cá. Crença, gente. Crenças são ideias aceitas como verdadeira, conceitos aceitos como verdadeiro. E os valores são as crenças aceitas como verdadeiro que vão modelar ou que vão estabelecer padrões de comportamento dentro da organização. Os ritos são eventos, são atos que acontecem dentro da organização. São atos, eventos que costumeiramente realizados formam rituais. Um exemplo, um café da manhã com o presidente. É um ritual formado de vários ritos. A gente vai ter ritos de passagem, ritos de degradação, ritos de integração. Quando uma pessoa entra, um rito de integração, uma festa, né, de final de ano, é um rito de integração. Um rito de degradação, quando você está demitindo alguém na tua organização. Um rito de passagem, quando alguém está entrando na organização. E esses ritos, esses atos, né, dentro de um contexto maior, formam um ritual. O ritual todo, né, formado de vários ritos. E quando a gente tem ritos ou rituais específicos, num determinado momento, a gente vai ter as cerimônias, né? E as cerimônias são aí vários rituais que acontecem em épocas específicas, ok? O que são tabus, gente? Os tabus são, na realidade, aquilo que a organização vai de encontro na realidade, é proibido dentro da nossa organização. Aquilo que a nossa organização não aceita, né? E aí é um tabu na nossa organização. A forma de se vestir, a forma de falar, né? Coisas que se comentam. Então, aquilo é considerado proibido dentro da nossa organização. Né? Histórias, mitos e sagas. As sagas são as histórias que acontecem dentro da organização com os heróis da organização. Os mitos e as histórias, né, a gente diz que são narrativas, e as histórias, sobretudo, são narrativas consideradas verdadeiras. Não quero dizer que são verdadeiras, mas são consideradas verdadeiras sem ter a validade concreta. E os mitos são aquelas histórias que a gente não sabe nem se são verdadeiras, mas que são criadas, né, e são repassadas como verdadeiras. Tá bom? Dentro da organização. Né? As normas e os costumes, né, na realidade, traduzem as crenças e os valores dentro da organização. Né? As normas são codificações, né, que, na realidade, se materializam. Né? E os costumes são, na realidade, normas tácitas existentes dentro da organização que não estão escritas. Né? São os costumes que as pessoas sabem como devem se comportar e que modelam o comportamento. Tá? Os hábitos é aquilo que a gente faz no dia a dia, é a repetição de uma ação,
né? A linguagem são os slogans, os jargões, as metáforas, os apelidos, ou seja, aquilo que se fala dentro da organização e que traz um significado para a organização. É a linguagem própria daquela organização que traz um significado e que identifica, né, o tipo de pessoa que trabalha naquela organização, certo? E por fim, né, os heróis são aquelas pessoas que, digamos assim, personificam os valores dentro da organização, com coragem, com persistência. Um chefe que ficou durante 20 anos trabalhando numa organização, ele pode ser considerado um herói, né? O herói não é só aquele que faz coisas grandiosas, né, gente, no conceito aqui de cultura. O herói é aquele que personifica valores, né? Que ele se faz presente naquela organização, né? Diferente do anti-herói, que é aquele cara todo estabanado, aquele cara que a gente diz que ele não é seguido, né? Dos seus valores morais, dos seus valores éticos, né? Então, o anti-herói é exatamente o contrário do herói. O herói é aquele que personifica valores dentro da organização, né? E o anti-herói é aquele que exatamente é conhecido por valores antiéticos, né? Não morais dentro da organização, tá certo? É o cara que é todo atrapalhado, é o cara que, digamos assim, não tem atributos nem físicos, nem intelectuais, tá bom? É o que a gente chama de anti-herói. E aí, outros elementos que podem surgir e que vão dar a cara, digamos assim, da nossa organização, né? Que vão refletir o modo de ser, o comportamento da nossa organização. Aí, sempre que você encontrar isso em prova de concurso, né? A forma como a organização lida com seus empregados, a forma como a organização toma decisão, a forma como seus empregados se relacionam. Você pensa assim, o que é isso? Minha gente, a forma como, o comportamento da organização, a forma como ela atua, como ela se comporta, são aspectos relacionados à cultura. A cultura vai dizer exatamente como que as pessoas devem se comportar. Então, se você ficar na dúvida, Beth, como é que eu vou saber se isso é cultura? A forma como as pessoas tomam decisão, as formas como se dá a hierarquia, as formas como se dá o processo decisório. Como é que eu vou saber? Você pensa assim, você pergunta para a questão, isso é o comportamento da organização? Isso é o comportamento das pessoas? Se você responder a resposta vai ser cultura organizacional, tá bom? Mais um detalhe importante. Quando a gente vai classificar a cultura, a gente diz que toda organização tem uma cultura dominante, que são aqueles valores que são compartilhados por todos os membros, é a dominante, são os valores, as crenças, as pressuposições que todos compartilham e constroem socialmente, né? E existe o que a gente chama de subculturas, que são culturas diferentes dentro de uma cultura dominante. Diferentes, mas não contrárias, tá? Porque a subcultura vamos dizer assim, é um evento, é uma cerimônia que acontece numa determinada área da organização, num determinado departamento, que não vai de encontro à cultura maior da organização, mas é diferente, né? E o exemplo que eu dei é, por exemplo, uma área lá do tribunal, onde eu trabalho, né? As pessoas rezam, né? Logo que chegam de manhã. Às 7 da manhã, as pessoas se juntam, passam 5 minutos e rezam. E aí, depois de 5 minutos, as pessoas se dizem, né? Tchau, bom dia, bom trabalho e tal. E cada uma segue para a sua sala. Isso, gente, é um rito, né? Que existe naquela área, mas não existe no tribunal, tá certo? Mas não vai de encontro à cultura da organização. Diferente da que a gente chama de contracultura. A contracultura é algo que vai de encontro. E aí eu ressaltei isso na aula, né? Presta atenção nisso. Tanto a subcultura quanto a contracultura, elas possuem valores, ideias e crenças diferentes. E aí a palavra diferente aparece tanto na subcultura quanto na contracultura. Mas a gente tem que procurar algo mais na questão. Por quê? Porque se aparecer diferente só, é uma cultura diferente da cultura organizacional. Isso é o quê? Aí tem letra A, subcultura, letra B, contracultura. Gente, para ser contracultura, tem que ir de encontro. É contra a cultura. E subcultura, não. É como se fosse uma parte da cultura diferente da cultura dominante. Ok? Entendido isso? Além disso, outros conceitos importantes, inclusive já caiu na outra prova do bebê. Cultura forte, cultura fraca. O que significa falar em cultura
forte, significa que os valores que existem ali naquele ambiente organizacional, as crenças, as normas, as ideias, eles são compartilhados pelos membros da organização. A gente diz que a cultura forte, ela retrata o grau de compartilhamento, né, dos membros, ou o grau de compartilhamento da cultura organizacional. Né? E aí, quanto mais forte for a cultura, né, mais as pessoas gostam de trabalhar, porque as pessoas se sentem identificadas. A cultura traz identidade, traz personalidade. E aí, se eu estou trabalhando numa organização no qual eu compartilho daqueles valores, eu aceito aqueles valores como corretos, né, eu vou me sentir como? Muito bem naquele ambiente. E aí a gente diz que a cultura forte, ela diminui os índices de rotatividade, ou seja, as pessoas que querem sair da nossa organização, e os índices de absenteísmo, que são as faltas, as ausências, tá certo? Então, as pessoas não querem faltar ao trabalho, as pessoas gostam de trabalhar, porque elas se sentem bem naquele ambiente, tá? E mais um detalhe, a cultura forte substitui os documentos. Lembra disso? Quer dizer, a cultura forte não precisa ter norma escrita, expressa, porque as pessoas sabem exatamente qual o comportamento que é tido como correto. Então, não precisa ter norma por escrito. Tá certo? Porque ela substitui os documentos. Diferente da cultura fraca. Que na cultura fraca, existem valores que são conflitantes com os membros. Então, como é que você vai identificar numa prova de Sesgran-Rio? Se ele está falando de cultura forte ou de cultura fraca? Primeira coisa, gente. Se ele disser valores compartilhados, é o grau de compartilhamento. Cultura forte. Se ele disser que substitui os documentos, se ele disser que as pessoas estão em sintonia ou estão alinhadas com os valores da organização, cultura forte, ok? Quando ele falar de conflito, quando ele falar de problema, é uma cultura no qual as pessoas criticam demais, no qual existem conflitos, tá certo? No qual existem vários problemas com relação à aceitação dos valores, e isso é uma cultura fraca. Tá certo? Porque a cultura forte, o nível de conflito é mínimo, tá certo? Na cultura fraca, não. As pessoas criticam. Ih, rapaz, eu não gostei, meu chefe fica fazendo isso e aquilo. Ou seja, as pessoas vão de encontro, criticam a cultura da organização e não se sentem identificadas com aquela cultura, tá bom? Outro detalhe, cultura, outro tipo de cultura adaptativa e cultura conservadora. Vocês costumam, às vezes, trocar isso. Não tem como trocar. Presta atenção, cultura forte é o grau de compartilhamento dos valores. A cultura adaptativa e a cultura conservadora tem a ver, sabe qual é a palavrinha do bem? Mudança. Anota aí, cultura adaptativa e conservadora. É o grau em que você aceita ou não as mudanças. Então, como é que você sabe? Se ele disser assim na questão, né? Determinada organização que a gente sabe que a Sesgran-Rio vai vir com vários casos, né? João trabalhava no banco MWM, né? E lá ele tinha uma cultura no qual se atendia, rapidamente mudavam os valores das pessoas. Rapidamente mudavam os valores das pessoas. E aí, comportamentos que num dia eram aceitos como corretos, no outro eram tidos como errado. Falou na palavrinha mudança, o que você tem como resposta? Essa cultura não é forte nem é fraca. Ele não está falando de conflito, ele não está falando de compartilhamento, ele está dizendo que o comportamento num dia era tido como certo e no outro dia era tido como errado. Ele estava falando da capacidade de mudança. Então, ele falou em mudança é cultura adaptativa conservadora. Quanto maiores as mudanças, mais adaptativa é a cultura. Quanto menor a capacidade de mudar, mais conservadora é a cultura. A ideia que os estudiosos dizem é que a cultura não deve ser nem tão conservadora, né, para não se fechar para o novo, né? A cultura muito conservadora é aquela cultura que acha que só aqueles valores que ela defende é que são corretos, né? E isso não é bom, porque aí você acaba não percebendo as mudanças do ambiente. E a cultura também muito adaptativa não é bom, porque aí as pessoas se sentem como ansiosas dentro do ambiente organizacional, porque elas não sabem se aquele comportamento que ontem foi aprovado, hoje será desaprovado.
tá certo? Então, a ideia é que haja um equilíbrio ali de culturas, né, dentro da cultura adaptativa e da cultura conservadora dentro da organização. Entendemos isso? Então, quando ele falar de cultura forte, cultura fraca, a gente sabe que ele está falando do grau de compartilhamento. Quanto mais o compartilhamento das pessoas, né, mais forte é a cultura. Quanto menos, quando aparecerem críticas, né, quando aparecerem conflitos, fraca é a cultura. Do mesmo jeito que a cultura adaptativa ou a cultura conservadora. A palavrinha do bem é mudança, certo? Bom, quando a gente fala das funções da cultura, pessoal, a ideia o objetivo da gente trabalhar a cultura é porque a cultura permite integração, a cultura permite um aculturamento, que a gente chama, ou um processo de socialização, no qual as pessoas, quando entram na organização, precisam passar, as pessoas precisam saber quais os benefícios da organização, quais são os assuntos ligados à organização, quais são os seus direitos e seus deveres. E o que os estudiosos dizem é que, quanto mais você socializa as pessoas, com cursos formais, na hora que ela entra e tudo, mais rápido é o processo de adaptação e daí de produtividade da pessoa. Porque a gente sabe que as pessoas, né, elas quando entram na organização, a produtividade dela ainda é baixa porque ela não está socializada, ela não está aculturada, né? Só quando esse processo, né, se consolida, digamos assim, é que a pessoa passa a produzir dentro do máximo de sua capacidade, tá bom? Então, é outra coisa que nós devemos tomar cuidado, né? Aí, presta atenção só num detalhe que já caiu em prova. Pessoal, caiu na CES Rio, né? O processo de aculturamento, ele começa quando as pessoas são selecionadas. O processo de aculturamento começa na seleção dos empregados. Aí teve uma questão da CES Rio que disse assim, que o processo, a cultura organizacional se inicia com a seleção dos empregados. Ouviu a diferença? A cultura organizacional se inicia com a seleção dos empregados. Não! A cultura organizacional, ela não se inicia. Ela reflete, porque a cultura ela é compartilhada e construída. A cultura reflete o modo de pensar dos fundadores, tá certo? E depois ela é construída socialmente por todos os membros, baseado no consenso, tá bom? E aí a gente diz que o processo de aculturamento dos novos empregados começa quando? Quando ele entra? Não. Já na seleção, no recrutamento e na seleção, né, os fundadores, os diretores, já passam a fornecer informações da organização para que a pessoa vá, né, sentindo se aprova ou se desaprova aqueles valores, tá certo? Porque o objetivo da cultura é exatamente integrar as pessoas, diminuir a ansiedade, né, e permitir que as pessoas se sintam identificadas para produzir resultados dentro da organização. Entendemos tudo de cultura, né? Entendemos as palavrinhas do bem e quais são os tipos de cultura. E agora vamos entender do que é formada a cultura organizacional. A gente diz que a cultura organizacional, ela, na realidade, a maior parte dela, ela é formada de aspectos intangíveis, que se materializam através dos aspectos tangíveis. Ou seja, a gente vai dizer que a cultura é formada de aspectos materiais, de aspectos psicossociais e de aspectos ideológicos. Os aspectos materiais já está dizendo, né? São os símbolos, os equipamentos, as ferramentas, os quadros, os móveis que existem dentro da organização. Essa é a parte material. Aí você diz assim, mas Beth, nessa parte concreta, visível e tangível, isso reflete a cultura? Claro! Se você enxergar na mesa de uma pessoa um monte de computador, na mesa da outra computador, um computador para cada pessoa, você está vendo que aquela organização está valorizando a tecnologia, tá certo? Então, a cultura se reflete sim nos móveis, nos equipamentos, né? E nos equipamentos, nos utensílios que existem dentro da organização, ok? Então, esse é o aspecto material. O aspecto psicossocial está ligado às relações informais e formais do ambiente organizacional. E aí é como você percebe essas relações, né? Como é que é a relação com o teu chefe, se é uma relação democrática, se é uma relação participativa, ou se é uma relação autoritária. Então, esse aspecto, essas relações formais e informais também estão presentes na cultura organizacional.
E o terceiro aspecto que está presente na cultura organizacional são, digamos, o nível ideológico, que aí tem a ver com os objetivos, com a ideologia, né? Objetivos, com a missão, com a visão, com os valores da organização. Então, aquilo que são as crenças no qual a organização está acreditando. E aí, dentro digamos, esses três elementos, a gente diz que a cultura ela é formada, né, de um iceberg. Né? Sempre isso está colocado em prova de concurso. Né? O iceberg da cultura. Se ele te perguntar, presta atenção, se ele te perguntar quais são os 2 níveis da cultura, você vai dizer um nível visível, tangível, formado dos artefatos, né, dos equipamentos, das máquinas, né, das políticas, do que a gente está enxergando dentro da organização, né, e os aspectos invisíveis, os aspectos imateriais, intangíveis. E a gente vai dizer que esta é a maior parte da organização. Mostra para eles aí o slide que eu coloquei aqui, do iceberg da cultura, que a gente vai dizer que esses artefatos são os aspectos tangíveis, visíveis dentro da organização, certo? E os valores compartilhados e as pressuposições são os aspectos que a gente chama de intangíveis. Invisíveis, são aspectos percebidos pelas pessoas, são os sentimentos que existem dentro da organização que a gente percebe e que está embaixo do mar, que é a maior parte. Então, a gente diz que a cultura ela é formada de aspectos intangíveis que se materializam através dos artefatos, tá certo? E aí, se ele te perguntar, a cultura, volta a repetir, é formada de 2 níveis. Aí você sabe qual é a resposta. Tangível e intangível. Material, né, e invisível. Ou concreto e o abstrato. Tudo bem. Né? É aquilo que existe de concreto e aquilo que você percebe que existe no ambiente organizacional. São os 2 níveis da cultura. Se ele disser a cultura é formada de 3 níveis, ele está querendo isso. Aí você vai dizer, os 3 níveis da cultura são artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. As pressuposições básicas, gente, é o que existe de mais profundo. É o que a gente chama de crenças inconscientes, que são compartilhadas por todos os membros da organização. São aquelas crenças arraigadas, muito difícil de mudar. E aí eu completo. Se ele colocar na tua prova, é impossível mudar a cultura? Não, claro que muda. O cara é velho, cheio de ideias, está naquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, lembra disso? E a gente muda, bota o cara para fazer terapia e a gente muda. Que dirá a cultura de uma organização? Se ela quiser, ela muda. Mas a gente sabe que mudar a cultura, e essa é uma desvantagem, é doloroso, demora a longo prazo, não é fácil, mas é possível, tá certo? Então a gente muda os pressupostos básicos, muda, é possível? É, mas longo prazo, tá certo? No longo prazo. Assim como os valores. Quanto mais externo, quanto mais superficial, mais fácil de mudar. Lembra disso? Eu posso mudar a cultura? Posso. É possível? Sim. Quanto mais externo, mais fácil. Quanto mais interno, mais de longo prazo. Mais de longo, mais de médio prazo, aí como eles quiserem colocar na prova, tá certo? Que está relacionado à cultura. Aí eu pergunto a vocês, a gente controla a cultura? Não. Cuidado com a palavra controla em prova de concurso. A cultura ela não pode ser controlada, gente. A cultura ela é construída. A cultura ela é compartilhada. Agora, a cultura pode ser administrada. Vê? Mudou a palavrinha. Controle não. Administração, sim. Gerenciamento? Sim. Como que eu mudo o comportamento das pessoas dentro da minha organização? Gerenciando a cultura organizacional. Agora, presta atenção. Nem toda mudança de comportamento é uma mudança cultural. Claro que a cultura, ela representa o comportamento das pessoas. A gente já falou isso agora há pouco. Mas nem toda mudança de comportamento se refere à mudança da cultura. Por quê? Porque se eu quiser impor para as pessoas, eu disse que a cultura não se impõe, né? Mas vamos dizer que um chefe tenta impor a cultura na organização. Isso significa que ele mudou a cultura? Não. Minha gente, mudar a cultura é interno. É intrínseco, é você mudar valores, pressuposições. Não adianta mudar os móveis de lugar.
né? Tem que mudar o comportamento e as atitudes das pessoas, né? As atitudes é o que as pessoas pensam. E as atitudes se materializam através dos comportamentos. Então, para você, pode até uma pessoa estar agindo diferente, mas agir diferente não quer dizer que essa pessoa esteja pensando diferente. Ela pode estar agindo daquele jeito porque você está pedindo. Então, é isso que eu digo, a cultura não é controlada, ela é administrada. E como é que você administra para que a cultura promova sucesso na tua organização? Né? Através do sistema de planejamento. E aí, planejamento estratégico, tático, operacional, que você deve estudar, né, com um professor de atendimento, com um professor que deu a parte de técnica de vendas, né, que a gente viu que lá na área de marketing, ó, para onde eu fui, lá no marketing, para que a gente possa saber, né, como é que estão, como é que a gente vai trabalhar o composto de marketing, os 4 P's de marketing, a gente tem que fazer um planejamento estratégico, ou seja, a gente tem que definir quais os objetivos que a organização quer relacionado ao preço, ao praça, à propaganda, ao preço, à praça, à publicidade e o produto. Quase que não saía, não foi? O produto, o preço, praça e a promoção, que são os 4 P's de marketing. Então, a gente tem que pensar no planejamento para isso. Né? E aí, a gente diz que o planejamento é uma forma da gente mudar comportamentos. Então, se a gente está planejando os objetivos que a gente quer alcançar e como que a gente vai fazer para a gente alcançar aqueles objetivos, eu já estou ali, né, trabalhando as pessoas para que elas mudem a forma delas pensarem. Né? Então, você está aqui fazendo o concurso do Banco do Brasil. E você está planejando passar no Banco do Brasil, está se esforçando, está estudando para caramba. Né? Então, na hora em que você planejou isso, você está mudando o seu comportamento, porque você está estudando mais, você está se dedicando mais, e aí você está mudando a cultura, a sua cultura, que você tinha outros hábitos, você tinha outros valores, e você está construindo outros valores. Então, você está mudando, né? É um processo de médio e longo prazo. Ninguém começa a estudar para concurso e daí sai estudando muito do dia para a noite. Não acontece. A gente começa a ver, a se acostumar, a sentar, ficar, e daqui a pouco a gente só quer ficar estudando, queria que o dia tivesse 24 horas, né? Eu espero que você esteja assim, porque nós estamos chegando perto do dia da nossa prova, né? Então, voltando. Então, através do planejamento, quando a gente define os objetivos, a gente define os métodos, a gente também administra a cultura da nossa organização. E a segunda forma da gente administrar a cultura da organização é através do sistema de recompensas. Ou seja, como que nós estamos gratificando os nossos empregados, como que é o sistema de desempenho, né? Como que nós estamos valorizando os nossos empregados. Então, aí, quando a gente valoriza, a gente faz um rito de valorização, por exemplo, a gente está aplaudindo aqueles comportamentos que a gente considera saudáveis, que a gente considera do bem dentro da nossa organização. E aí é uma forma da gente mudar a cultura organizacional. Ok? Muito bem. A gente também viu lá no nosso edital que ele te pergunta, né? Quais são os aspectos positivos e quais são os aspectos negativos da cultura organizacional. Começo logo com o do mal, para depois a gente terminar feliz com o do bem, né? Quais são os aspectos negativos da cultura organizacional? Quais são as desvantagens? Mudar a cultura é complexo, não é simples. Vê, cuidado, se ele disser mudar a cultura organizacional é simples, do mal. Mudar a cultura organizacional é um processo complexo, doloroso, tá certo? E custa caro, porque envolve treinamento, etc, etc. E a outra coisa é que você mudar o comportamento das pessoas não quer dizer que mudou a cultura. Então, você tem que, para mudar a cultura, tem que fazer todo um processo, um trabalho, né, que envolve, né, mudar não só comportamentos como atitudes. Bom, isso são as desvantagens da cultura. Né? Qual a vantagem da cultura? Permite a organização alcançar sucesso. Permite que a organização se alinhe à estratégia, permite que as pessoas estejam alinhadas a isso. Permite que a organização tenha identidade própria, personalidade. E essa identidade, essa personalidade pode ser, inclusive, levada, né, para o ambiente externo, né, levando a imagem boa da organização. Então, quando a cultura internamente é uma forma de controle social, ou seja, de controle da sociedade. Porque a sociedade, ela está vendo os valores que estão ali sendo pregados dentro da organização. Então, a gente tem um exemplo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem
um sistema de sustentabilidade, que é o próximo assunto que a gente vai falar, né, que tem a ver com a cultura da organização, com os valores, com as crenças naquilo que ela acredita. E a gente viu também lá no site do Banco do Brasil que toda a relação dela com os parceiros, né, com os convênios que ela realiza, além de tudo, ela financia vários processos voltados para a sustentabilidade social, econômica, né, financiando catadores de lixo, financiando pessoas de baixa renda ligadas ao campo. Ou seja, né, esse é um valor que ela prega. E é exatamente dentro dessa ideia que a gente diz que a organização desenvolve a identidade e dá a personalidade dela, né, inclusive passando confiabilidade com relação àqueles valores e aquelas ideias. Tá bom? Bom, mas para a gente fechar a cultura e entrar em sustentabilidade, né, um detalhe que a gente viu que não perguntou, mas que perguntam em outras bancas, e é uma coisa que hoje está aí falando em todas as bancas de concurso, e acho que vale a pena a gente comentar. Quando uma empresa multinacional vem para o Brasil, por exemplo, ou vai uma empresa brasileira, vai para outro país, né? Como é que ela lida com a cultura desses países? Né? Aí existem organizações que quando chegam, por exemplo, aqui no Brasil, elas preferem manter a sua cultura, os seus valores, as suas ideias, né? Aí inclusive traz os altos dirigentes para cá, e a gente, quando vai trabalhar nessas organizações, a gente percebe um clima diferente, percebe comportamentos diferentes, né? Que são pessoas vindas de outros países para trabalhar no Brasil. Nesse caso, gente, quando a organização vem para o Brasil ou para outro país e mantém valores da cultura deles, a gente diz que a cultura é etnocêntrica. O que significa dizer que a cultura é etnocêntrica? Significa que ele acha que a cultura dele é melhor do que a nossa. E aí ele traz para cá os valores, as crenças, as ideias, os modos de ser, os costumes da região dele, tá? No entanto, se a organização chega aqui e ela tenta se adaptar à cultura local e tenta inserir na organização dela valores da cultura local, entendendo que já que ela trabalha aqui, ela precisa se adaptar a essa cultura local, já que as pessoas que estão lá estão construindo, né, esses valores, a gente diz que essa cultura é policêntrica, certo? Que é a cultura que adota os valores da polis, ali da cidade no qual ela está, tá? E a terceira forma, ou tipo de cultura que a gente chama é a geocêntrica, que é aquela cultura no qual é um mix, tanto, né, que as empresas usam a cultura delas e mais a cultura do local onde elas estão, tá? Onde elas se localizarem e onde elas estão. Fechado? Mas, gente, cultura é isso. Cultura é as palavrinhas do bem estão relacionadas com coletivo, com construção, com compartilhamento. Tá? Lembra sempre disso. Cultura não tem nada de individual. Agora, claro, que os valores individuais interferem, mas a cultura ela não é construída a partir de valores individuais, nada disso. A cultura é construída socialmente, mas os valores individuais influenciam a cultura organizacional. Tá certo? Então, e a cultura da identidade, da personalidade, modela, é uma construção social que existe. Dentro dessa ideia de cultura, eu acabei de falar agora, né, traz a ideia de sustentabilidade do Banco do Brasil. Né? E o que é a sustentabilidade? Né? Um assunto que hoje está na moda, muito falado, né? E a gente diz que são ações, atividades e eventos que são criados para garantir o futuro das próximas gerações. Então, a gente diz que os indicadores econômicos, a gente não pode atuar só baseado, né, no lucro ou na atividade econômica. A gente tem que olhar para outros aspectos econômicos, sociais, políticos, demográficos, ou seja, a gente quando fala de sustentabilidade, a gente está falando de outros aspectos que existem na sociedade que devem ser levados em consideração, né, para que a gente possa garantir a sobrevivência das gerações futuras que estão ali, tá certo? Aí a gente diz que a gente olha para os aspectos ambientais, para os aspectos naturais, para os aspectos minerais, tá certo? E a gente fala que a sustentabilidade empresarial está ligado exatamente a ações, eventos, né, ligados à sustentabilidade social, econômica, né, e voltados, inclusive, para devolver para a sociedade aquilo que a empresa retira da sociedade. Aí a gente diz que a sustentabilidade está ligada a atitudes éticas, como eu coloquei aqui. Atitudes éticas como reciclagens, pode dar uma olhadinha aqui no slide. Economia de recursos. E aí, quando a gente pensa em sustentabilidade, lembra disso.
a sustentabilidade não é só relacionado com os aspectos ambientais e naturais, mas também, ó gente, inibição de práticas de corrupção, igualdade de direitos, não utilização de trabalho infantil, escravo, né? E produção alinhada a critérios de segurança física e psicológica do trabalhador. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de vários aspectos, inclusive de valorização dos próprios empregados e valorização da comunidade no qual a gente está inserida. E a ideia da sustentabilidade é que ela traz para a organização, né, uma melhoria da imagem da organização no ambiente e internamente traz redução de custos, já que uma ação sustentável volta-se para a diminuição do desperdício, a diminuição, né, da corrupção, a diminuição dos refugos, e aí você vai ter um investimento talvez maior no início, mas depois, no médio e no longo prazo, você vai ter uma economia de recursos, tá certo? Dentro do bebê a gente viu que a sustentabilidade, ela tem vamos dizer assim, um pilar, né, que está voltada para gestionar a sustentabilidade. E quando a gente fala de gestão de sustentabilidade, a gente viu que o Banco do Brasil, ele criou várias iniciativas. A Agenda 21 do Banco do Brasil, que eu disse assim, ó, dá uma lidinha, mas não se prende muito, porque você tem que ler o Código de Ética e todas as outras coisas, tá? Mas a gestão da sustentabilidade está na Agenda 21, tá certo? Está no Código de Ética, está na definição das políticas do Banco do Brasil, ou seja, várias ações, né, que foram tomadas de 2003 para cá, né, e depois consolidadas em 2004, quando ela teve lá um grande encontro, né, para tratar de sustentabilidade, e aí que ficou consolidada essa ideia, esse valor voltado para a gestão da sustentabilidade, não só internamente, né, que aí ela cuida de copos descartáveis, de todo o seu aparelhamento, economia de luz, economia de água, que a gente sabe hoje que isso é muito importante, né, não só isso, mas também nos aspectos externos, né, de financiar parceiros que se voltem para a sustentabilidade, parceiros que não promovam trabalho infantil, trabalho escravo, coisas desse tipo. Também ações voltadas para a sustentabilidade, né, na diminuição da renda, né, na atuação com classes menos favorecidas. Então, assim, esse é um valor, né, e a Fundação Banco do Brasil atua nessa linha. Então, quando ele fala de gestão da sustentabilidade, várias ações foram tomadas. Quando ele fala em processos de negócio, significa exatamente o que eu acabei de dizer. Dentro dos processos deles, ou seja, dentro das atividades, dentro das tarefas que são feitas no Banco do Brasil, sempre a gente vai ter o foco olhando para a contenção de recursos, a redução de custos, tá certo? A redução de desperdícios, né? Então, a ideia de que nas atividades e nos processos de negócio e de gestão, esse seja o foco também interno, tá? Os negócios sustentáveis, que ele vai trabalhar financiando e participando, e também não só isso, mas o investimento social, ou seja, voltado para a cultura, ele tem várias ações voltadas aí para os catadores de lixo, né, para os pequenos agricultores, para financiamentos diferenciados, tá certo? Então, é esse investimento social. Inclusive, tem uma questão da Sesgran Rio que fala isso, né? Se o Banco do Brasil participar de uma parceria, né, com uma entidade privada sem fins lucrativos, no qual ele tenha que ser um distribuidor de cartão de crédito, sem ganhar muito, com a lucratividade baixa, se o Banco do Brasil pode fazer isso? E aí a resposta é, claro, isso é possível, porque dentro da definição dela, do código de ética dele, existe lá a previsão de que uma das ações dele é o investimento sustentável, o investimento voltado para as classes, né, de baixa renda, né, minoritárias, para ajudar digamos assim, a melhorar as condições socioeconômicas do Brasil. É isso. Pessoal, a parte do código de ética, vocês vão ver com outro professor, tá certo? Mas sempre lembrando, né, a diferença entre ética e moral, tá certo? A ética como teoria, a moral como prática. A ética dentro de uma noção sistêmica e a moral dentro de um contexto, tá certo? Né, trazendo essa diferença. E lembra disso, ó, só para ressaltar, o professor vai ressaltar isso aqui. Quando você for estudar o código de ética, lembra que é muito importante você olhar os valores que tem dentro de cada um ali,
para que, né, aqueles valores, né, quando você enxergar, você possa marcar a resposta certa. Chegamos ao fim. Banco do Brasil. Tudo de maravilhoso. Tudo de bom. Que na hora da prova, todos esses conceitos, né, que a gente derramou aqui agora, né, você lembre e quando você olhar, você marque o X na questão certa. Lembra das palavrinhas do bem. Quando você enxergar compartilhado, construído, o que eu acabei de dizer agora, vai para aquela resposta. Mesmo que você não entenda muito, mas você vai ver que aquela palavrinha é a alternativa correta para aquilo que a gente está dizendo. Boa sorte. A gente sabe que concurso não é tão sorte, muito mais conhecimento. Equilíbrio, né, mental, emocional, físico, né, para que você, na hora da prova, detone e acerte todas as questões aí, né, de todas as matérias que você está estudando. Cheiro no teu coração e tudo de maravilhoso. Tchau!